Olá a todos, meu nome é Sheldon, sou aluno de Eletrotécnica do IFCE Sobral e hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre resistores, capacitores e indutores, né? O que eles são, como funcionam e como eles vão funcionar na prática, né? Qual o princípio de funcionamento e a gente vai aprender um pouquinho sobre eles hoje, tá certo? Vamos lá então. Antes da gente falar sobre esses componentes, a gente vai precisar falar sobre um pouquinho de circuitos elétricos, né? Porque eles fazem parte dos circuitos elétricos, que os circuitos elétricos eles são compostos nos equipamentos, em materiais, em diversos tipos de produtos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, os circuitos elétricos eles são utilizados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos, de acordo com suas especificações de funcionamento. Ou seja, alguns dispositivos elétricos eles funcionam através de energia elétrica direta, né? E outros que possuem bateria funcionam sem precisar da energia elétrica direta, né? Continuando, referentes à tensão elétrica da operação e à corrente elétrica suportada pelo dispositivo, né? Então eles vão precisar dessa energia elétrica vindo do lado de fora. Ou seja, você tem o poste na sua rua, né? Então é de lá que vai vir toda a energia elétrica que entra na sua casa, né? Então ela vem do poste vai para sua casa, da sua casa vai para o seu disjuntor geral, do disjuntor geral vai distribuindo para toda a casa, tomadas, pontos de luz, e assim vai alimentando toda a sua casa, né? Através dessa energia elétrica é, que vem de fora. Então, continuando, né? Além disso, são usados para distribuição de energia elétrica em residências e indústrias. Você vai encontrar isso na sua casa, em shopping, indústria, estacionamento, qualquer tipo de coisa. Vai sim ter um componente elétrico lá, vai ter um circuito elétrico que vai estar alimentando todo aquele local, né? Conectando diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e tomadas. Então, na sua casa, a gente vai dar o exemplo da casa, né? Que é um basicão aqui. Na sua casa, a gente tem várias coisas que podem ser energizadas ou não, como por exemplo a sua geladeira. A sua geladeira precisa ser energizada. Ela não tem uma bateria, ela simplesmente ela é ligada direto na tomada. Então, quando ela é ligada direto na tomada, ela vai ter a energia passando por ela que passa para a sua geladeira para poder começar a funcionar o processo de refrigeramento dentro dela, né? A energia, a corrente elétrica sai da tomada, passa pelo cabo da geladeira e entra no circuito elétrico que fica dentro da geladeira. Com esse circuito elétrico alimentado, sua geladeira vai começar a refrigerar, porque ele vai transformar a corrente elétrica de dentro dele, passa por alguns equipamentos, né, dentro dele, e esses equipamentos vão produzir uma eletricidade que vai fazer o refrigeramento, né? Outro equipamento é a sua televisão, que ela também é ligada direto na tomada, ela precisa estar energizada para funcionar, ela não possui bateria. Outro equipamento é o liquidificador, né? Algo bem simples, ele realmente precisa estar ligado na tomada. E um que não precisa estar ligado na tomada são os notebooks, né? Eles possuem baterias internas que funcionam para manter o funcionamento deles tranquilamente, né? Esses três citados anteriormente, eles não possuem bateria, eles só vão ter resistência e, e com essa resistência, né, que a gente vai falar posteriormente, eles vão ter esse princípio de funcionamento, de continuar lá funcionando direitinho, e o notebook ele não precisa estar ligado direto na tomada, né? Então esses são alguns equipamentos que encontram facilmente na sua casa, que eles servem para ter seu dia a dia, né, de funcionamento com eletricidade ou não. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre os resistores, né, que eles são encontrados dentro desses equipamentos. Praticamente todos os equipamentos elétricos e eletrônicos vão possuir um resistor. É importante ter esse resistor para quando aquela corrente citada anteriormente passar por esses equipamentos, eles possuírem uma resistência a essa corrente, né, que vai ter todo o princípio de funcionamento dele. Então, basicamente, o que são os resistores? Os resistores eles são dispositivos usados para controlar a passagem de corrente, né? Como eu falei anteriormente, eles vão estar lá para fazer essa dificuldade de corrente, porque quando um circuito é energizado, tem a passagem de corrente lá, a corrente não pode ficar lá circulando loucamente. Precisa realmente de um resistor para poder ter essa dificuldadezinha para a corrente ter uma passagem legalzinha, certo?
circuitos elétricos por meio de efeito Joule, que converte a energia elétrica, a energia vindo lá da tomada, em energia térmica, né? Assim que essa energia vindo da tomada passa pelo resistor, ele vai começar a aquecer, e esse aquecimento mostra que o resistor realmente está funcionando, né? Está dificultando a corrente que está entrando naquele circuito. Quando inserimos um resistor em um circuito elétrico, ocorre uma diminuição na intensidade da corrente elétrica, né? Então, vamos lá, né? O resistor, ele tem essa característica aqui, né? Ele é bem pequenininho, vocês podem estar vendo aí ele desse tamanho, mas ele tem resistores que são bem pequenos. Esses aí são resistores, se eu não me engano, pode ter até uns 5, 3 centímetros por aí. Eles são bem pequenininhos mesmo. Eles têm essa configuraçãozinha, parece um rolinho, com algumas faixinhas ali. Eles possuem uma bobina dentro deles, que pode ser de cobre, de outros materiais. Normalmente é usado o cobre, né? Que dentro desses resistores. Aqui é praticamente uma placa com alguns resistores, né? Como vocês podem ver, existem vários tamanhos de resistores, tem os menores, tem aquele maiorzão ali, né? Então isso vai depender muito, varia bastante. Eles não têm um padrão de tamanho. Só que o mais comumente encontrado são esses pequenininhos mesmo. E o símbolo da resistência ou do resistor é esse retângulozinho, né? Ou então esse zigue-zague que acontece aí do lado. Esse é o símbolo encontrado nos circuitos elétricos, que servem basicamente para poder identificar o resistor, né, que se encontra naquele circuito. Continuando. Os tipos de resistores, né? A gente sabe que existem vários tipos de resistores, não vai existir só aqueles, né? Existem outros que são bastante encontrados em circuitos elétricos. Eles podem ser diferentes de acordo com o material que foram produzidos, né? Nem sempre vão ter o mesmo material. E existem resistores que mudam resistência quando submetido a diferentes agentes externos, né? Que a gente vai conhecer agora. Esse primeiro aí, como vocês estão vendo, ele é chamado de termistor. Ele vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Esse daqui é o fotoresistor, que ele vai variar de acordo com a iluminação que tiver naquele ambiente. E o magnetorresistor, né, que ele vai variar de acordo com o campo magnético que estiver atuando naquele local. A gente não vai se aprofundar muito nesse tipo de resistores, porque eles são um outro tipo de resistência, né, de resistor que a gente não precisa se aprofundar. Basicamente a sua unidade de medida se chama ohm, né? É ohm que se chama. E o seu símbolo é representado dessa maneira ali, como vocês podem ver, é uma espécie de ferradura, né? Onde ele é simbolizado dessa maneira. A gente vai trabalhar basicamente só com os resistores mais comuns mesmo, que é aquele basicãozinho, que parece uma bolinhazinha curvada, né? Esses daqui a gente não vai trabalhar muito. Então, continuando, né? Os resistores, eles possuem código de cores, né? Como vocês viram no slide anterior, tinha um resistor que eles tinham aquelas faixinhas ali, né? Esse código de cores serve para poder você saber quanto é a resistência, né? Porque o resistor ele é formado por uma bobina que fica dentro dele enrolada e ele é coberto por esse espécie de material, né? E depois que ele é feito isso, ele é dimensionado dessa seguinte maneira, com essas faixas, né? Então, como vocês podem ver, a primeira faixa ele representa a primeira unidade, a segunda faixa a segunda unidade, a terceira faixa ela representa a multiplicação que você vai fazer entre a primeira e a segunda unidade, né? Você vai ter a primeira e a segunda unidade e multiplica pela terceira. E a quarta unidade ela vai ser a tolerância que esse resistor vai ter. Certo? Existem de até 5, 6 faixas e podem variar bastante isso, certo? Vamos lá. Agora com esse resistor que apresenta aí na tela, a gente pode fazer uma medida, né, de quanto ele pode ser. Olhando a tabelinha do lado, a gente tem a primeira faixa que ela é marrom, né? Então ela vai ser 1. E a segunda faixa, ela é 0, né? 1 e 0. E a terceira faixa é vermelha, que a gente vai ter 100. Então a gente faz 1, 0, 10 vezes 100, que vai dar 1000. Beleza, a gente já encontrou, né? Que tem 1000 ohms esse resistor apresentado aí. E a última, que é a dourada, ela é a tolerância que esse resistor vai ter, né? Que é de 5%. Ou seja, essa tolerância significa que o resistor, ele não é um resistor, ele é um resistor que vai
que pode aumentar a sua resistência ou diminuir, né? Por isso que existe essa tolerância, porque quando a gente vai usar resistor, a gente sempre dá um pouquinho a mais do que ele resiste ou um pouquinho a menos, né? Quando a gente vai utilizar. Então, esse 5% serve para dizer que ele vai até uns 1050, uns 900, de 950 até 1050, não necessariamente 1000, né? Então esse aí é a faixa, o código de cores dos resistores. Continuando, a gente vai ter agora o nosso circuito, né, que vai ser comumente encontrado em livros ou então em questões. A gente vai ter o circuito de resistores em série, que ele é basicamente nesse formato. A gente tem ali, ó, três resistores, um do ladinho do outro, e embaixo tem aqueles dois pauzinhos ali, um maior e um menor, que eles são basicamente uma tensão que alimenta esses resistores. Essa tensão chamada U, ou pode ser V também, pode ser uma bateria, uma pilha. Então a gente pode dizer que isso aí é uma pilha alimentando três resistores. Imaginem uma pilha ligada nos dois pontos dela, né, nas extremidades, e com os dois fios passando por três resistores, um conectado no outro. Essa seria a representação bem básica desse sistema, que seria dessa maneira. Os resistores em série eles são somados, né? Pois a corrente é a mesma em todos os componentes, onde a queda de tensão à medida que passa pelos resistores. Ou seja, o resistor ele tem uma dificuldade de passagem de corrente, mas a corrente que entra no resistor é a mesma que sai dele. A única diferença quando o resistor está em série é a tensão que vai diminuir. Ou seja, se aquela pilha tem 5 volts, está distribuindo 5 volts para os três resistores em série, à medida que a corrente vai passando por aqueles resistores, nós vamos ter a mesma corrente, sim, porém a tensão que vai estar diminuindo entre eles. Ou seja, pode começar com 5, entra no primeiro resistor, pode ir para 4, no segundo resistor vai para 3, no segundo resistor vai para 2. Ou seja, e isso vai circulando, a corrente vai circulando de uma maneira que essa resistência que sai daqui, circula, circula, circula e vai diminuindo as tensões a cada ponto. Na hora que ela sai daqui, a corrente é a mesma e volta novamente. Certo? Ela é configurada da seguinte maneira: a resistência equivalente, né, que é a resistência desse primeiro, segundo e terceiro resistor, eles são somados, como citado anteriormente, né? Então a gente pode ter um resistor de um ohm aqui, 2 ohms aqui, 3 ohms aqui. Se a gente fizer o somatório, nós vamos ter 1 mais 2 mais 3, ou seja, a gente vai ter uma resistência equivalente de 6 ohms. Então, depois que a gente faz essa resistência equivalente, ele vira um único resistor, certo? Esses dois deixam de existir e só viram um. Essa é chamada resistência equivalente de um resistor. Em seguida, a gente tem os resistores em paralelo, né? Em paralelo, ele tem esse tipo de configuração, né? Como vocês podem ver, já tem alguns valores aqui inseridos para melhor facilitar a compreensão de vocês sobre circuitos elétricos, né? A gente vai ter uma fonte de tensão de 120 volts, né? 120 volts e 3 resistores em paralelo, né? Paralelo. Aqui já é um pouquinho diferente. A gente vai ter uma corrente aqui saindo, né? Dessa fonte de tensão, e o resistor em paralelo ele é somado pelo seu inverso, né? Nesse caso a tensão ela será a mesma para todos, né? No caso diferente da em série, a tensão ela é baseada em dois pontos das extremidades do resistor. Se a gente tem 120 aqui, o 120 vai continuar aqui e vai continuar aqui. Agora, a diferença entre um resistor que vai estar em paralelo, né, resistores em paralelo, é a sua corrente. Porque essa corrente que sai aqui dele vai ser distribuída tanto para cá quanto para cá. Ou seja, vai abrir, a corrente ela vai ser dividida, né? E no momento que ela é dividida, ela é diminuída, né? Vai sair uma parcela para cá e uma parcela para cá. E essa parcela que sai para cá, ela vai se dividir de novo. E aí vem para cá e continua indo para lá. E aqui vai fazendo toda a divisão dessa corrente que passa por esses resistores. Vão ter a mesma tensão, mas agora a corrente é diferente, certo? Aqui é um sistema mais utilizado em diversos casos, né? São poucos casos que usam o circuito aqui em série. Os mais utilizados são os circuitos em paralelo, né? Então, continuando, aqui as correntes elas se dividem, vão diminuindo, mas no momento que elas chegam nesse ponto aqui, elas se somam novamente e voltam.
e assim vai fazendo todo o nosso circuito em paralelo de resistores, né? O circuito em paralelo de resistores eles têm a seguinte configuração. Eles são dessa maneira, né? São calculados uma resistência equivalente pelos seus inversos, somas de inversos, e assim vai, né? Se a gente for fazer um cálculo aqui, né, a gente só substitui o 10 pelo R1, 15 pelo R2 e o 12 pelo R3. Né? Aí faz a divisão e você vai achar a resistência equivalente. Só fazer um produto ali em X que você vai encontrar o seu resultado de resistência equivalente. Né? Continuando. Basicamente, os resistores, né, se configuram na primeira lei de Ohm, que é a tensão. Ela significa que a tensão de um circuito é igual a resistência vezes a sua corrente. Né? Caso você queira descobrir quanto é a tensão de um certo circuito e ele te dá resistência, te dá corrente, e você quer saber quanto é a tensão, né, daquela pilha, daquela fonte de tensão que você deseja descobrir. Então a gente teria as três resistências, ele daria a corrente e a gente saberia quanto era a tensão do material, né, que está distribuindo. Então vamos lá, né, continuando aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os capacitores, né? Os capacitores, o que são os capacitores, né? Os capacitores eles são dispositivos que acumulam cargas, né? A gente tem um circuito ali, que normalmente já tem uma resistência e pode também ter um capacitor. Eles vão acumular as cargas elétricas que vão passando nesse circuito, né? A corrente vai passando e lá dentro dessa corrente vão ter cargas e o capacitor ele é capaz de armazenar essas cargas, né? Que elas armazenam nos seus terminais, né? A capacitância dos capacitores, por sua vez, é a medida de quanto a carga do dispositivo é capaz de acumular para uma determinada diferença de potencial, né? Está acontecendo ali uma distribuição de energia dentro daquele circuito. Então, o capacitor ele vai captar aquela carga que vai estar passando pelo sistema e vai estar acumulando, né? Os capacitores eles possuem 6 tipos, né? Alguns exemplos aqui. Tem o capacitor cerâmico, o poliéster, o eletrolítico, o tântalo, o óleo, o variável, né? O mais comum que a gente utiliza para representações é o eletrolítico, né? Que ele é o mais comum. Os capacitores também têm em placas paralelas, né? Que tem essa configuração aqui, que são duas armaduras de placas paralelas que vai sendo distribuído cargas nesse sentido aqui, ó. Ele vai armazenar cargas positivas de um lado e cargas negativas do outro. À medida que a carga positiva vai sendo passada para a carga negativa ou a negativa para a positiva, é onde vai estar tendo essa DDP que acaba sendo zerado, né? Porque as cargas vão se anular. O capacitor ele tem esse tipo de característica, né? Em um circuito representado nessa característica, são duas barrinhas e eles possuem o sinal positivo ali. Essas três aqui são encontradas em outros tipos de circuito. A mais comum utilizada é essa daqui que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, continuando. A capacitância, né? Os capacitores eles possuem a capacitância, que é a capacidade de armazenar carga, né? Quando o capacitor ele está em não funcionamento, ele está sendo carregado, certo? À medida que ele não está funcionando, ele está sendo carregado. No momento em que um circuito é aberto, ou o circuito é fechado, ele começa a descarregar, né? Porque ele estava lá carregado e começa aquela passagem, entre aspas, de corrente, de cargas de um lado para o outro, que ele vai descarregando a partir desse conceito, né? A capacitância é a propriedade que mede a eficiência de um capacitor em armazenar cargas. É uma grandeza física medida em unidades Coulomb por volt, né? O C sobre V, mais conhecido como Farad, ou seja, a capacitância ela é dada em Faraday. Ela tem essa configuração, né? Capacitância é igual a carga sobre a tensão. Primeiro vai ser capacitância, carga elétrica e a tensão. Se você quiser medir a capacitância, você aplica esse tipo de equação, né? Continuando, a gente vai ter o circuito de capacitores em séries, né? O circuito de capacitores em séries, né? Tem basicamente a mesma configuração ali de
de um circuito comum. Só que a diferença é que ele vai ter essas duas plaquinhas aqui, ó, paralelo. Por quê? Porque vai ter cargas distribuídas indo para o lado e para o outro, quando o circuito é ligado, tá bom? Então, praticamente os capacitores em série possuem configuração de armazenamento em que a carga que entra neles são as mesmas, né? Logo, ele é configurado dessa seguinte maneira. Ele é totalmente o contrário da resistência, né? A capacitância equivalente vai ser somado pelo inverso das capacitâncias, né? Aí é só fazer a soma, né? E aplicar o x ali. E agora a gente vai ter os ciclos de capacitores em paralelo. Os ciclos de capacitores em paralelo têm a seguinte configuração. Eles vão ser dessa maneira, né? Porém, a diferença é que os circuitos de capacitores em paralelo terão as cargas inseridas no ponto de maior potencial, né? Se aqui for maior potencial. E vai ser a mesma quantidade de menor potencial, né? Aqui vai ela sendo energizada, a carga entra aqui, vai por aqui, e o capacitor ele vai descarregando, né? Para chegar até o outro ponto. Eles não possuem a mesma quantidade iguais em cada capacitor, né? Pode ter mais aqui, passar mais aqui e bem menos aqui, né? Dependendo da capacitância desse capacitor. Esse aqui pode ser bem pouco e esse aqui pode ser bem muito, né? Então, basicamente, quando os capacitores estão em paralelo, eles têm a seguinte configuração: eles vão ser somados, né? A gente vai ter C1 mais C2 mais qualquer capacitor que tiver lá. Eles também podem ter configuração mista, né, igual aos resistores, ou seja, você pode ter circuitos em série junto com circuitos em paralelo que vão acabar se misturando também, certo? Continuando, a gente agora vai falar sobre os indutores, né? Os indutores, que eles são basicamente dispositivos elétricos, eles vão ser dispositivos elétricos passivos. O capacitor também é um dispositivo elétrico passivo, porém ele vai armazenar energia na forma de campo magnético, né? Os indutores, enquanto o capacitor ele vai armazenar apenas cargas elétricas, o indutor ele vai armazenar campo magnético, que vai ser por uma corrente alternada, né? Nos outros podem acontecer de ter corrente contínua, né? Tanto resistência quanto capacitor, e no indutor acontece de ter uma corrente alternada, né? Que pode ser trabalhado posteriormente essa corrente alternada, que ela vai direto se alterando para positivo, para negativo, né? Então ele tem essa capacidade de absorver energia, armazenar energia na forma de campo elétrico, né? O indutor ele também pode ser chamado de solenoide ou bobina. Por que solenoide ou bobina, né? Porque basicamente eles têm esse formato, né? Eles são vários tipos de indutores que podem existir: indutor de ferro ou solenoide de ferro, né? Ferrite, núcleo de ar, toroidal, laminado, e ele possui esse símbolo aí, como vocês podem ver, né? O indutor ele tem essas curvinhas aí girando nele, ele tem esse símbolo. Então, continuando, né? A indutância. A indutância é a capacidade de armazenar a energia pelo campo magnético, né, que o indutor possui. Ela é simbolizada pela letra L, né, e possui a medida em Henry, que é relacionar a tensão induzida por um campo magnético, né? Quando a gente tem aquele nosso toroide, aquele indutor, ele vai receber uma carga, essa carga essa carga tem corrente, uma corrente ela gera campo magnético naquele material, no caso do indutor em si, né? Um campo magnético variável, a corrente é responsável pelo campo. A tensão entre os terminais de indutor é proporcional à taxa de variação de corrente que ela atravessa, ou seja, à medida que eu vou alimentando meu circuito com corrente, o meu indutor ele vai armazenando o campo magnético produzido pela aquela corrente. Então ela é representada da seguinte maneira: a gente tem a força eletromotriz, né, que é a tensão induzida, que é igual a indutância vezes a variação de corrente dividido pela variação do tempo. Essa é uma equação bem comum, bem simples, bem tranquila. Se você quiser descobrir a indutância, é só realmente passar ali a corrente sobre o tempo, dividindo, e você vai conseguir encontrar, né? Então a gente vai ter o nosso epsilon ali, que é a tensão induzida, ou força eletromotriz. A gente vai ter o L, que é a nossa indutância, o delta I, que é a variação de corrente, o delta T é a variação de tempo, né? Essa aqui é uma configuração bem simples para indutor.
Continuando, a gente vai ter o circuito de indutores em série. O que é o circuito de indutor em série, né? A gente vai ter basicamente aquela configuração já citada anteriormente, onde vai ter indutor 1, indutor 2 e quantos indutores você tiver no circuito. O indutor, quando ele está em série, ele vai ter a corrente através de indutores em série permanece a mesma, né? Então ele vai ter a mesma configuração nesse quesito de resistor, né? Vai permanecer a mesma a corrente que vai passar por ele. Então o campo magnético gerado vai ser variado, mas a corrente é a mesma, né? Mas a tensão em cada indutor pode ser diferente, ou seja, vai acabar tendo um aumento, uma diminuição, dependendo de quanto é a indutância desse indutor. E então a gente vai ter basicamente a soma dos indutores quando eles estão em série, né? E agora a gente vai ter o circuito de indutores em paralelo, né? Vai ter esse tipo de configuração. Quando os indutores estão em paralelo, eles têm uma configuração de mesma diferença de potencial que os demais, né? Que a gente vai ter o mesmo ponto, esses dois pontos aqui e aqui, eles vão ter o mesmo potencial daqui e daqui, certo? E para encontrar a indutância, né, no indutor, que ele é um armazenador de campo elétrico, né? Vai estar passando a corrente aqui e campos elétricos, campos magnéticos vão sendo gerados nesses indutores que eles vão tendo esse armazenamento, né, de campos magnéticos. E ele tem a seguinte configuração, que a indutância equivalente, né, a gente vai ter o inverso dela, que é igual à soma dos seus inversos. E basicamente a gente vai ter a nossa indutância equivalente, tanto em paralelo quanto em série, para poder ser descoberto, né? E por fim, as referências, né? Aqui são alguns sites que eu pesquisei. E a gente termina a nossa apresentação nesse momento, certo? Espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos. Até mais.